Hoje nós vamos tratar, nós vamos relembrar os crimes contra o concurso de crimes. Logo depois nós falaremos sobre os crimes aberrantes. Depois falaremos sobre os limites da pena. Em seguida, o sursi penal. E depois nós vamos entrar no livramento condicional, tá? Então, veja a nossa matéria de hoje. Espero que os senhores já tenham estudado, já tenham feito aqueles exercícios, que vai ajudar muito a compreensão da aula de hoje. E para finalizar com chave de ouro, hoje nós falaremos sobre a progressão de pena. Então, assim, eu espero que vocês estejam com a mente muito aberta, porque hoje nós vamos falar sobre muita coisa. Nós vamos aprofundar pra caramba os nossos estudos, ok? Tranquilos? Certinho, certinho? Tranquilo, professor. Isso. Então, beleza, então. Pessoal, olha só. Vamos lá. Nós conversamos, tá? Que hoje nós rememoraríamos o concurso de crimes, tá? Então, veja, no Código Penal, concurso de crimes estão previstos ali no artigo 69, 70 e 71 do CP, tá? Então, lembre, toda vez que eu posso ter concurso de pessoas e posso ter concurso de crimes. Concurso de pessoas é quando várias pessoas se reúnem para a prática de um determinado delito, ok? O mesmo delito. Quando nós falamos em concurso de crimes, é o contrário, é o quê? É quando um acusado pratica mais de um crime, tá? Então, quando uma pessoa pratica mais de um crime, acontece o que nós denominamos de concurso de crimes. E este instituto, eles são previstos no artigo 69, 70 e 71 do Código Penal. No artigo 69, nós temos a figura do quê? Do concurso material. No artigo 70, nós temos o concurso formal. E no artigo 71, nós temos os crimes continuados. Ok? Então, veja, é muito importante que vocês lembrem disso, porque concurso de crimes, toda vez que cai o direito penal numa determinada prova, é um instituto que é muito cobrado. É um instituto que é muito cobrado, tá? Então, é muito importante que nós lembremos sobre esses institutos e principalmente como diferenciá-los, tá? Então, vamos lá. Concurso de crimes. Eu tenho o primeiro no artigo 69, tá? Que é o concurso material de crimes. Vocês têm que lembrar que quando nós falamos sobre concurso de crimes, nós temos o quê? Nós temos sistemas de aplicação de pena, tá? Nós temos 3 sistemas. Vou até fazer a inversão para vocês olharem esse material que eu acho interessante, que é um resumo. Então, olha só. Só um momento. Então, vamos lá. Pessoal, olha só. Aqui eu tenho, como eu avisei a vocês, concurso de crimes. Olha o que o César Roberto Bittencourt nos ensina. O concurso pode ocorrer entre crimes de qualquer espécie, comissivos, omissivos, dolosos ou culposos, consumados ou tentados, simples ou qualificados, e ainda entre crimes e contravenções. E nós temos as modalidades, tá? Então, veja, primeiro, sistema de aplicação de pena. Eu tenho o sistema do cúmulo material, eu tenho o sistema de exasperação e eu tenho o sistema de absorção, tá? Lembre-se, sistema do cúmulo material. Quando eu aplico esse sistema, as penas serão somadas. Então, imagine vocês, aquela pessoa que comete num dia, o cara acordou de pá virada, num dia ele comete homicídio, no outro dia ele comete um latrocínio, no outro ele comete uma extorsão, depois ele vai e comete uma falsificação de documento. Então, veja, ele tira um mês para cometer vários crimes. Então, quando a pessoa assim o faz, cada dia ele cometeu um crime o quê? Um crime diferente. Então, quando ele comete crimes diferentes, aí já é tranquilo. Por quê? Porque eu já sei que é concurso material de crimes, é o artigo 69 do Código Penal, tá? E neste caso, eu sei também que eu vou aplicar o sistema do cúmulo material. As penas serão somadas.
Interessante que vocês saibam o seguinte: esses crimes podem ser punidos, podem ser processados por juízes diferentes, que não tem problema nenhum. Por quê? A regra do concurso material do formal do crime continuado, se não é o mesmo juiz que está processando o acusado nesses vários crimes, depois que a pessoa recebe condenação em vários crimes e chega para o juiz da execução penal, o juiz da execução penal pode aplicar também essas regras do artigo 69, 70 e 71. Tá? Então, lembre-se que pode ser aplicado tanto na fase de procedimento, né, na fase de conhecimento, como na fase de execução da pena. Tá? Importante, a primeira regra para que nós façamos a diferenciação a respeito dos demais é que no crime material, no concurso material, eu tenho que, quais são os requisitos? No concurso material, 2 ou mais ações, com 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Se forem idênticos, eu vou falar que eu vou aplicar o concurso material homogêneo. E se forem diferentes, concurso material heterogêneo. Tá? Um exemplo de concurso material homogêneo. A pessoa pratica homicídio hoje, daqui 35 dias ele vai e pratica um outro homicídio. Então, veja, nesse caso, são crimes idênticos, são 2 ou mais ações. Eu não vou aplicar a regra do artigo 71, por quê? Porque não tem um lapso temporal de 30 dias entre um crime e outro. E aí eu aplico a regra do artigo 69. E no 69 eu vou aplicar o quê? O sistema do cúmulo material. Tá bom? Até aqui, tá tranquilos? Alguém tem dúvida? Se vocês tiverem dúvida, pode perguntar na hora que quiserem. Então, Hum. o que seria essa questão de mesma figura típica ou figura típica diferente? O que seria isso? Crimes de mesma espécie. Quando nós falamos em crimes homogêneos ou heterogêneos. Quando nós falamos que os crimes são homogêneos, exemplo, o homicídio. A pessoa pratica homicídio hoje, daqui 35 dias pratica um outro homicídio, daqui 2 meses ele pratica um outro homicídio. Então veja que são crimes da mesma espécie, da mesma cadeia. Tá? Quando nós falamos que eles são diferentes, aí são tipos diferentes, são artigos diferentes. Então, a pessoa comete hoje um homicídio, amanhã ele pratica um aborto, depois de amanhã ele pratica uma omissão de socorro. Então, veja que aí são crimes diferentes, tá? De espécies diferentes. Nesse caso, são o quê? Heterogêneos, não são homogêneos. Ok? Não, entendi. Obrigado. Então, valeu. Pessoal, olha só. Concurso formal. Veja, no concurso formal, eu tenho o quê? Aqui eu coloquei para vocês o artigo 69, né? Quais são os requisitos do artigo 69? Pluralidade de condutas e pluralidade de crimes. Ok? Desculpa. E eles são classificados também como homogêneo e heterogêneo. Homogêneo, mais uma vez, são crimes da mesma espécie. Heterogêneo, são crimes de espécies diferentes. Tá bom? Concurso formal. Esse é o que mais cai em prova de concurso. Tá? Então, veja. Concurso formal, está no artigo 70. Vocês precisam ler o artigo 70 de 2 formas, na verdade, de 3 formas, tá? Ou em 3 sequências. O ideal, você pega o marca-texto, você vai pegar a primeira parte do artigo 70 numa cor, a segunda parte do artigo 70 numa outra cor e a última parte numa outra cor. 3 cores diferentes para que você lembre do concurso formal, do artigo 70, tá? Primeira regra, concurso formal, ele pode ser próprio, perfeito, ou, deixa eu até colocar aqui para vocês as espécies, ele pode ser próprio, puro ou perfeito, ou homogêneo. E ele pode ser próprio, puro ou perfeito, heterogêneo. Eu estou falando do concurso formal próprio, tá? Vamos ao Código Penal, que eu vou fazer a divisão com vocês mais uma vez. Olha só, artigo 70. A primeira parte, vocês vão ler exatamente isso aqui, ó. Vocês vão pintar, pega o marca-texto, coloca uma primeira cor aqui, tá? Pode colocar laranja, verde, o que vocês quiserem, mas é a primeira parte. Artigo 70. Quando a gente
mediante uma só ação ou omissão. Então, veja que ele difere do concurso material, porque aqui são que uma só ação com 2 ou mais resultados, com 2 ou mais crimes. Tá? Então, esse é o diferencial do concurso formal para o concurso material para o crime continuado. É uma só ação. Desdobrado e lembre-se do STJ, que o STJ ainda criou uma só ação, uma só conduta desdobrada em vários atos, que também vai dar concurso formal. Então vamos lá. Quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes. Então veja, esses são os requisitos. A pessoa, uma só ação, praticou o quê? 2 ou mais crimes. Aí vem, idênticos ou não. Idênticos quando ele pratica o mesmo crime. Tá? Então, se ele praticou homicídio, é homicídio, o segundo, o terceiro, o quarto. Ou se ele praticou estupro, ele praticou uma vez o estupro, depois praticou o segundo, praticou o terceiro, praticou... Isso são crimes idênticos. Isso nós queremos dizer que, neste caso, ele é homogêneo, tá? Ou mais crimes, idênticos ou não. Quando a gente fala que é não, ou seja, os crimes não são idênticos. Mas pode ser concurso formal próprio? Pode. Exemplo, eu dirigindo o meu veículo, estou passando perto de torcedores do Corinthians, não gosto de corintiano, e eu faço o quê? Tem uma poça de lama, falo, poxa, vou jogar lama nos corintianos. E acelero o meu carro e jogo para passar em cima dessa poça. Por ironia do destino, eu perco a direção do veículo e atropelo as pessoas que lá estão, tá? Umas falecem, outras têm lesão corporal grave. Então, veja, eu em nenhum momento quis tirar a vida dessas pessoas. Em nenhum momento quis. Eu quis simplesmente jogar lama nesses torcedores. Mas acabei tirando a vida de uns e praticando lesão corporal contra outros. Como funciona isso na tipificação? É só você lembrar. Nas pessoas que eu não queria matar, houve morte? Houve. Foi de forma culposa? Foi. Lembra da imprudência, negligência e imperícia. Então, nesse caso, é um homicídio culposo? Sim. E as pessoas que não morreram? Lesão corporal. Lesão corporal culposa. Então, veja aqui um artigo 121, outro artigo 129. Tá? Então, veja que aí os crimes não são idênticos. São crimes heterogêneos. Tá? Continuando, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis. O que quer dizer isso? Quer dizer que o sistema aqui não é do cúmulo material. O sistema aqui de aplicação da pena é chamado de exasperação. Ou seja, se os crimes são iguais, eu pego só uma das penas. Se os crimes forem diferentes, eu pego a pena mais grave. De qualquer forma, eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar de 1/6 até a metade. De 1/6 até a metade. Pessoal, veja, nesse caso, eu tenho concurso formal próprio, tá? Então, eu estou falando sobre concurso formal de crimes. Então, eu tenho um concurso formal próprio, puro, ou também, e nesse caso, heterogêneo, nesse exemplo que eu passei a vocês, tá bom? Pois bem, vamos para a segunda parte agora do artigo 70. Olha só. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior, que é exatamente o que? O artigo 69, concurso material de crimes. Já avisei a vocês, essa segunda parte é só você lembrar de Adolfo Hitler. Adolfo Hitler queria o quê? Matar judeus. Inicialmente, colocava todo mundo no paredão. E era um soldado para cada judeu. E era uma bala para cada judeu. Depois, Hitler viu que tinha muitos judeus no mundo. E ele queria economizar. O que é que ele fez? Pegou uma arma potente, colocava um só soldado e colocava eles em fila. Ou seja, uma só ação, ele tirava a vida de 2, talvez até 3 judeus. E ele viu que também estava ficando muito caro. O que ele pensou? Câmara de gás. Ele colocava numa sala fechada 200 pessoas. E com uma só ação, abrindo o gás, ele tirava a vida de 200 pessoas. Então veja, uma só ação, e ele praticou vários homicídios. Neste exemplo, eu não vou aplicar a regra do artigo 70 caput. Eu vou aplicar a regra do artigo 70
caput, mas a segunda parte. Eu não vou aplicar a primeira parte do artigo 70, e sim a segunda parte do artigo 70. Nesse caso, eu vou aplicar a regra aqui do cúmulo material, porque os desígnios são autônomos. O que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa tinha dolo a respeito de cada um daqueles resultados, diferente do primeiro. No primeiro, suponhamos o seguinte, um outro exemplo de concurso formal próprio. Eu quero tirar a vida de uma pessoa. Pego a minha arma, miro na pessoa e atiro. Na hora que eu atiro, acerta a pessoa, tiro a vida daquela pessoa, só que a arma era muito potente e acabou o projétil ultrapassando, vazando aquele corpo e atingindo uma pessoa que estava logo atrás. Então, veja, eu quis atingir a segunda pessoa? Eu não quis. Essa é a diferença dessa última parte. Aqui, na segunda parte, é quando a pessoa quer todas as consequências são imaginadas e queridas pelo agente, tá? Então, imagine também uma outra situação. Eu quero matar o pai e o filho e vejo os dois em fila e atiro com uma arma potente na tentativa de tirar a vida dos dois. Se eu conseguir tirar a vida dos dois, eu vou aplicar essa segunda parte do artigo 70, tá? Porque eu quis os dois resultados, tá? E nesse caso se chama o quê? Concurso formal impróprio, ou imperfeito ou impuro, tá? Se eu tirar a vida dos dois, é homogêneo, são dois homicídios. E nesse caso vão somar as penas. Eu não aplico o sistema da exasperação da pena, eu vou aplicar o do cúmulo material, tá? Agora, e se eu não consigo matar? Uma pessoa falece, a outra tem lesões corporais graves. Como o meu ânimos é unicande, eu queria tirar a vida dos dois, eu vou responder por homicídio e pelo outro pela tentativa de homicídio. Mas em ambos os casos as penas serão somadas, ok? Por quê? Porque é a segunda parte do artigo 70. E a terceira parte, que vocês vão colocar em outra cor, não poderá a pena exceder que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código. Pessoal, aqui é o concurso material benéfico. Se cair na sua prova concurso material benéfico, o examinador está querendo que você fale sobre essa regra do parágrafo único. Então, veja, o que quer dizer isso? Quer dizer que o artigo 70, ele foi criado para beneficiar o acusado. E se eu aplico essa regra e ela mesmo assim for pior do que a regra do 69, aí eu tenho que aplicar a regra do 69, tá? Olha que interessante. Imagine vocês, a pessoa, o acusado, ele quer tirar a vida da vítima, de apenas uma vítima, e ele atira contra essa pessoa. Acerta a pessoa, tira a vida da vítima e acaba acertando uma outra pessoa que estava atrás. Então, veja, ele quis a morte de um e de outro, ele não quis nada, não queria que acontecesse nada, mas acabou provocando lesão corporal leve, um arranhão no braço da segunda vítima. Então, veja, uma só ação com dois ou mais resultados. Neste exemplo, pela regra do artigo 70, primeira parte, é o quê? É concurso formal próprio, puro ou perfeito. E nesse caso é heterogêneo. Quando fala que é heterogêneo, eu tenho que pegar a pena do crime mais grave e aumentar de 1/6 até metade. Então eu pego a pena do homicídio. A pena do homicídio, se vocês lembrarem ali daquele preceito secundário do artigo 121, veja que a pena do homicídio lá é de 6 a 20 anos. A pena mínima, 6 anos. São 6 anos. E aí fala para colocar uma causa de aumento de pena. Olha só, uma causa de aumento de 1/6 até metade, que vai incidir na terceira fase do procedimento trifásico, também chamado Nelson-Hungria. Nesse exemplo, eu vou aumentar em 1/6. Se eu pego 6, divido ele para achar esse 1/6, eu vou encontrar o quê? 1 ano. Então, eu vou aumentar 6 mais 1, deram 7 anos. Não é isso? 7 anos. Eu vou aumentar 1/6. Agora, isso pela regra da exasperação da pena. Agora, o que o parágrafo único fala? Não poderá a pena exceder que seria cabível pela regra do 69. Então, vamos aplicar a regra do 69 para ver se deu certo. Se ela é menor ou maior. Pessoal, se eu pego a pena mínima do homicídio, artigo 121, veja lá,
Olha aqui, 6 anos de reclusão. Se eu pego a mínima do artigo 129, a lesão corporal, olha lá, pena de 3 meses. Pergunto a vocês, não ficou menor a aplicação do cúmulo material? Não é melhor para o acusado eu pegar e somar as duas penas do que aplicar o sistema de exasperação? E aí? Sim ou não? Sim, fica melhor. Exato. É bem melhor. Então, ficando melhor, neste exemplo, eu tenho que aplicar a regra do parágrafo único, ou seja, é o concurso material benéfico. Então, se cair na prova de vocês, qualquer prova, você já sabe o que é concurso material benéfico. É essa regra. Eu vou aplicar o cúmulo material, apesar de ser crime informal. Tá? De concurso formal, melhor dizendo. Apesar de ser concurso formal. Mas eu vou aplicar a regra do cúmulo material porque é mais benéfico. Parágrafo único do artigo 70. Tá? Pessoal, só lembrando a vocês. O que eu vou falar hoje não vai cair na nossa prova, vai despencar. E é muito importante que vocês estejam extremamente vidrados nessa aula de hoje. Por quê? A nossa prova final não vai ser pelo meio virtual, vai ser presencial. E eu não quero que os senhores diminuam as suas notas, tá bom? Então prestem atenção, porque tudo que eu falar a partir de agora, eu vou cobrar de vocês na nossa prova presencial. Então, voltando para o artigo 71 agora, para a gente fechar esses primeiros tópicos. Que lugar bonito isso aí atrás, professor. Muito legal. É uma tela de fundo que eu coloquei. Muito 10. Mas o professor... Não pode... Oi. Pode falar. Mas em toda aquela questão, mas a gente tem que analisar essa soma, ou se não, no caso, o acréscimo. Mas é para ver mais o benefício, em toda aquela questão que vai concurso de crimes. Então, quando, veja, você sabe como diferenciar o concurso material do formal e do continuado. No material e no continuado são duas ou mais ações com dois ou mais crimes. Ou seja, o 69 e o 71, inicialmente, têm os mesmos requisitos, tá? Depois, o 71 tem outros especializantes. Mas o 69 é diferente dos outros dois. Por quê? Porque o 69, ele é uma só ação com dois ou mais resultados. Beleza. A partir do momento que você verificar no exemplo cobrado na prova de concurso, que é concurso formal, aí você tem que lembrar que o concurso formal, ele tem 3 espécies. Ele tem concurso formal próprio, concurso formal impróprio e o concurso material benéfico. Aí você vai ter que lembrar das regras dos 3 para você saber qual é a resposta correta. Tá? Então é muito importante o artigo 70. Você fazer essa diferenciação dos 3. Porque é uma só ação com 2 ou mais resultados. Mas eu tenho que saber, os resultados são queridos ou não? Se não for querido, é a primeira parte do artigo 70. Se for querido, é a segunda parte do artigo 70. Tá? Agora, mesmo não sendo querido, eu aplicando a primeira parte do artigo 70, mas se ele for prejudicial ao acusado, aí eu tenho que aplicar o parágrafo único do artigo 70, que é o concurso material benéfico. Tá? Então, não se esqueçam disso. Façam vários exercícios, é muito importante que vocês façam os exercícios, porque muitas vezes a gente conversando, vocês acham, já sei. Só que na hora que você vai para as questões, nos problemas, aí você fica em dúvida. Então é muito importante vocês fazerem várias questões de concurso, tá? Inclusive da OAB. Pessoal, e terminando o concurso de crimes, crime continuado. Então veja, eu avisei a vocês que o crime continuado, ele tem os mesmos especializantes do concurso material, do artigo 69. Só que ele tem mais alguma coisa. Então vamos a eles. Então veja, quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, igual 69, pratica 2 ou mais crimes, igual 69. Só que aqui ele termina o seguinte, da mesma espécie. Veja que aqui já difere do artigo 69.
Tá? Porque no artigo 69, ele não exige que sejam crimes da mesma espécie. Aqui exige. Então, aqui já é um diferencial. Crimes da mesma espécie. Depois, pelas condições de tempo, de lugar, de maneira, de execução, outras semelhantes devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Pessoal, olha o meu mapa. Deixa eu mostrar aqui para vocês o meu mapa mental. Olha só. Então, veja que no concurso material de crimes, tá? Ou melhor, no crime continuado, eu já coloco os requisitos para fazer a diferenciação dos demais. Veja, pluralidade de condutas, ok? Segundo, pluralidade de crimes da mesma espécie. Leia-se mesmo artigo de lei, tá? Mesmo artigo de lei. Ou seja, se é homicídio, tem que ser homicídio. Não pode ser outro crime doloso contra a vida. Se é crime contra o patrimônio, por exemplo, se for 155, furto, todos os demais têm que ser furto. Porque se ele muda, não dá crimes da mesma espécie, tá? E toma cuidado. O STJ fala que no latrocínio, no artigo 157, roubo, que está previsto no caput, e o latrocínio, que está no parágrafo 3º, são crimes de espécies diferentes. Veja que está no mesmo artigo, e mesmo assim, o STJ fala que são crimes de espécies diferentes. Ou seja, se o acusado pratica hoje um roubo, ele vai lá num banco, rende os caixas e pratica o roubo. Subtrai o dinheiro e vai embora. Ele sai dali, lá na frente ele vai num posto de gasolina e vai roubar esse posto de gasolina. Só que ele chegando lá, ele mata o frentista. Veja que nesse caso já é latrocínio. Haverá crime continuado entre o roubo e o latrocínio? Não. Porque o STJ entende que são crimes de espécies diferentes. Tá? E olha que absurdo. Pessoal, quando a gente acha que a gente aprende, aí vem o STJ e coloca uma pá no nosso conhecimento. Por quê? A gente sempre aprendeu que são crimes da mesma espécie, leia-se mesmo artigo de lei. Tanto é que, antigamente, quando existiam os crimes de estupro e de atentado violento ao pudor, se a pessoa cometesse os dois crimes numa só conduta, a pessoa respondia por dois crimes diferentes, porque o STJ entendia que eram crimes de espécies diferentes, ok? Então, esse é o entendimento maciço hoje. Mas, olha, veja aqui comigo uma exceção, tá? Na verdade, algumas exceções a isso. Olha o artigo 169A, tá? Do Código Penal. Não, 168A, desculpe. Pessoal, apropriação indébita previdenciária. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo de forma legal ou convencional. Então, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Veja que eu tenho um crime de apropriação indébita previdenciária no artigo 168A do Código Penal. Eu tenho um outro crime no artigo 337, que é a subtração, ou melhor, que é a sonegação de contribuição previdenciária. Então, lá no 69A, eu tenho a apropriação indébita previdenciária. Aqui no artigo 337A, eu tenho um crime de sonegação de contribuição previdenciária. Pasmem, o STJ entende que são crimes da mesma espécie. São crimes da mesma espécie. Então, se a pessoa comete o 169A num dia, passa-se 3, 4, 5 dias, ele vai e comete o crime do artigo 337, vai dar continuidade delitiva. Olha que absurdo! Vai dar continuidade delitiva. Então, tome cuidado com isso. Então, são exceções. São crimes previstos em artigos diferentes que, para o STJ, são considerados crimes da mesma espécie, prefeitos de quê? De continuidade delitiva. E se eu aplico a regra da continuidade delitiva, qual a consequência? Eu vou considerar todos os demais como crime único. Aplica-se a teoria da ficção jurídica. Olha que absurdo. Pessoal, o STF não admitia
crime continuidade ou continuidade delitiva no homicídio. E ele teve que se render, porque não tem como. A regra aplica-se a qualquer crime, tá? Então, imagine vocês a pessoa, um serial killer, que mate uma pessoa com requintes de crueldade. Vamos até imaginar o caso na Inglaterra, qual o serial killer famoso, gente? O Jack Estripador. Ele matava, salvo engano, as prostitutas. Então, imagine, ele mata uma prostituta no dia de hoje. Daqui 15 dias, ele mata uma prostituta no mesmo modus operandi. Daqui 30 dias, a terceira. 45 dias, a quarta. E por aí se vai. Pessoal, se eu aplicar a regra do artigo 71, que é crime continuado, eu vou entender que é um único crime. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Tá? Então, adotando a teoria da ficção jurídica, considera-se o quê? Devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. E qual a consequência? Aplica-se a pena de um só dos crimes, se os crimes forem homogêneos. Ou, mais grave, se os crimes forem diferentes, tá? Mas aumentado em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Então, olha que absurdo. A pessoa tira a vida de um ser humano, tira a vida de 10 seres humanos no decorrer de um ano, e ele vai responder por um único crime, como se fosse um único crime, com essa causa de aumento de 1/6 a 2/3. Lembrando a vocês que essa causa de aumento é de acordo com a quantidade de crimes. 1/6 para 2 crimes, tá? 1/5 para 3 crimes, 1/4 para 4 e por aí se vai, até chegar em 2/3, ok? Só que vocês têm que lembrar o seguinte, o artigo 71, caput, ele fala para quê? Quando as vítimas são as mesmas, tá? Então veja que mesmo que os crimes sejam diferentes, mas a vítima é a mesma. Eu vou aplicar a regra do artigo 71, caput. Se a pessoa comete vários crimes, mas as vítimas são diferentes, aí eu vou para a regra do parágrafo único. Veja bem, olha só, nos crimes dolosos, então, crimes dolosos, não é crime culposo, é crime doloso. Contra vítimas diferentes, é o segundo, então, crime doloso, vítimas diferentes. Terceiro, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Tá? Então veja, pessoal, que aqui eu não aplico, se for, por exemplo, tráfico de drogas, onde não há a violência ou grave ameaça à pessoa, eu vou aplicar a regra do artigo 71. Tá? Agora, se for qualquer outro crime com violência ou grave ameaça, sendo doloso e contra vítimas diferentes, eu vou para essa regra. Então veja, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ou seja, ali do artigo 59 do Código Penal, o juiz poderá, tá, aumentar a pena de um só dos crimes, se for idênticas, né, ou a mais grave, se diversas, até o triplo. Pessoal, olha que absurdo. Então, a pessoa matou 10 pessoas no decorrer de um ano, da mesma forma. Tá? Crimes de mesma espécie, condições de tempo entre um e outro não foi mais que 30 dias, lugar ele matava na mesma região metropolitana, a maneira de execução era a mesma, ou era tiro, ou era faca, ou era decapitação, e por aí se vai. Então veja, se tiver tudo isso reunido, a pessoa matou 10, mas vai receber a pena só de 3 crimes. Olha que absurdo, tá? O STJ, para tentar diminuir a aplicação desse artigo, ele ainda condicionou o seguinte: é necessário que o agente, antes dele iniciar o primeiro crime, ele já tenha formulado em sua cabeça, querido, a prática de todos esses crimes. Ou seja, ele não pode cometer um crime hoje, amanhã, na hora que ele acorda, ontem foi um sucesso, hoje eu vou cometer um novo crime. Não pode ser, porque se for assim, vai aplicar a regra do 69 e vai ser somado às penas, tá? Então isso é homogeneidade subjetiva. Se cair isso na sua prova, você já sabe, homogeneidade subjetiva, tá bom? Quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa, ele tem que ter
o dolo de praticar vários crimes desde o início. Isso se chama homogeneidade subjetiva. Tá bom? Tá certo? Até aqui, tá tranquilo? Está de boa? Alguma dúvida? Hein, professor? Né? A homogeneidade subjetiva é quando ele não premeditou. Ele premeditou. Ele tem que premeditar. Tá? Veja bem, Ilma. Ok, tirou assim minha dúvida, que eu estou anotando, né? Aí eu perdi essa fala, mas aí você repetiu, eu peguei. Ah, tá. Então, veja, o STJ entende, para a aplicação do artigo 71, é necessário que a pessoa tenha planejado todos os crimes. Tá? Imagine, a pessoa quer praticar assaltos a postos de gasolina. E ele tem pensado o seguinte, olha, eu vou assaltar aqui em Brasília 20 postos. Na hora que eu conseguir assaltar o 20º posto, aí eu vou mudar, vou para outro estado para que eu não seja preso aqui. Então, veja, ele já está planejando desde o início a prática desses 20 postos. Tá? Então, nesse caso, esse é o requisito subjetivo que o STJ determina para que seja aplicado o 71. Agora, se ele praticou um roubo hoje a um posto de combustível, amanhã ele achou que foi um sucesso e ele resolve praticar um novo crime, aí, neste caso, daria o concurso de crimes. Tá? Isso na visão, nas últimas decisões do STJ. Tá bom? Ok, brigadão. Então, beleza. Pessoal, então vamos lá, vou avançar. Se não tem dúvida, eu pressuponho que vocês estão dominando o assunto e eu posso cobrar tudo na nossa prova final, tá? Oh, professor, você é muito cômico. Isso eu estou conversando com vocês. Vocês não têm dúvidas, é porque ele já assimilou o conteúdo. Então vamos lá. Artigo 72 do Código Penal. Multas no concurso de crimes. Isso cai muito em prova, pessoal. Então veja. No concurso de crimes, as penas de multas são aplicadas distinta integralmente. Ou seja, quando a gente aplicou o sistema de exasperação ali no artigo 69 e no artigo 71, vocês viram que eu considero como uma pessoa tenha praticado um único crime e com aumento aí de uma pena de 1/6 até metade, ou de 1/6 até 2/3, ou triplo. Ok. Agora, se cada um dos crimes, suponhamos em 10 crimes que a pessoa tenha cometido, existe a previsão da aplicação de multa, nesse caso, se eu aplicar o critério da exasperação, não se aplica a respeito das multas. Tá? Ou seja, isso quer dizer o quê? Que todas essas multas serão somadas. Tá? Então, não se aplica essa regra do 69 e do 71 para as multas. Todas as multas serão somadas. Isso de acordo com o Código Penal. Pessoal, tem alguns precedentes do STJ falando que aplica sim a exasperação da pena também nas multas. Tá? Mas veja, num concurso provavelmente vai cair o que está no Código Penal, porque isso não é entendimento solidificado, não tem súmula nesse sentido e é bem conflitante. Tá? Mas existem alguns precedentes? Existem. Então, se vocês no futuro forem prestar concursos para a Defensoria Pública, na área da Defensoria Pública, Advogado-Geral da União e etc., vocês podem debater essa questão, falar da aplicação também da exasperação na pena no caso nas multas, tá bom? Erro na execução. Erro, aqui nós entramos nos crimes aberrantes, tá? E para eu falar do aberratio ictus e do aberratio criminis, eu vou rememorá-los dos erros, tá? Os erros no direito penal. Pessoal, no direito penal, eu tenho 3 erros. Erro de tipo, erro acidental e erro de proibição, tá? Eu tenho esses 3 erros. Erro de tipo é o total desconhecimento da realidade.
a pessoa está praticando algo achando que não está praticando crime e, na verdade, está praticando crime. Tá? É aquela velha história da pessoa que vai para fazer um safari na África, num local que é permitido a caça, e na hora que ele vai atirar no animal bravio, ele atira e acerta uma pessoa, um defensor dos animais, e acaba matando a pessoa. Então, veja, neste caso, é o que nós chamamos de erro de tipo. Tá? Trazendo o erro de tipo para os nossos dias atuais, que é muito cobrado na prova da OAB. Tá? Erro de tipo nos dias atuais. Caiu na prova da OAB o caso da pessoa que foi para uma festa. Nessa festa, era numa boate, só poderia entrar maiores de idade. Chegando lá, ele encontra uma pessoa, se interessa pela pessoa, e ali mesmo já faz o convite para fazerem sexo. A pessoa aceita, vai para o apartamento dele, e lá eles fazem sexo oral e vagínico. E aí descobre que no outro dia ela tinha 13 anos de idade. O pai vai na delegacia, registra a ocorrência, o delegado vai e o prende, e o Ministério Público denuncia ele pelos crimes de atentado violento ao pudor e estupro. Tá? E aí, caiu na prova da OAB, você como advogado, o que você faria para defender essa pessoa? Pessoal, a tese principal, lá tinha várias máculas, mas a tese principal era o quê? Absolvição por atipicidade da conduta. O que a pessoa cometeu não foi crime. Por que não foi crime? Aplica-se o erro de tipo, artigo 20 do Código Penal, parágrafo 3º, tá? Ou melhor, artigo 20 do Código Penal. O total desconhecimento da realidade, se o erro de tipo for evitável ou inevitável. Se o erro de tipo for inevitável, qualquer pessoa cometeria aquele erro, a pessoa fica o quê? Ele é isento de pena, ele não responde pelo crime. Não vai ser apenado. Ele não vai responder por nada. Tá? Então, veja, lembre que isso se chama erro de tipo. Ele pode ser evitável ou inevitável. Se for evitável, aí ele vai responder pelo crime se houver modalidade culposa. Se não tiver modalidade culposa, ele não responde por nada. Tá bom? Isso é o editivo. O erro acidental. Antes de falar do erro acidental, o erro de proibição. O erro de proibição, o que é o erro de proibição? A pessoa, ele erra sobre a proibição da conduta. Tá? Ele erra sobre a proibição da conduta. Imagine vocês o seguinte: ele sabe exatamente o que está fazendo, mas ele acha que não é crime. Um exemplo que cai muito também em prova é a pessoa que, antes de sair do Brasil, era permitido o quê? Ou melhor, ainda mais agora com o Bolsonaro, fica até mais complicado desse tipo de exemplo. Mas vamos para outro exemplo. Imagine vocês a pessoa que, o holandês, que lá na Holanda você consumir droga é lícito, não é ilícito. E a pessoa vindo para o Brasil, acho que aqui é igual ao Paraguai, tá? É permitido, ou melhor, Paraguai não, Uruguai, né? É permitido o consumo de substância entorpecente. E aqui ele traz a sua maconha e é preso exatamente no aeroporto. Neste caso, erro de proibição. Ele sabe que ele está trazendo maconha, mas ele desconhece que aquele produto é de origem lícita aqui em solo brasileiro. Tá? Então, neste caso, o erro de proibição vai atingir exatamente o que? A culpabilidade, tá? A potencial consciência da ilicitude, e deixa de ser crime também. Nós vamos pedir a absolvição do cliente, porque não se perfez, não é crime, com base no princípio da congruência ou da simultaneidade. Tá? Se não tem ali a potencial consciência da licitude, ele não tem esse potencial, não é crime. Falta um dos requisitos do conceito analítico de crime, não é crime. Tá? É fato atípico que nós vamos pedir a absolvição. Agora sim, e o último, erro acidental. O erro acidental, ele pode ser erro acidental, erro por objeto, erro sobre a pessoa, aberratio ictus, aberratio criminis e aberratio causae. Então, eu tenho 5 possibilidades de erros acidentais. Tá? Quando eu falo desses erros, pessoal, eu vou responder pelo crime. Tá? Diferentemente do erro de tipo e do erro de proibição, em que o agente não vai responder pelo crime. Nesses 5 erros, ele vai responder pelo crime. Tá? Exemplo, erro sobre a pessoa. Eu quero matar João, vejo uma pessoa muito parecido com o João e atiro. Mas, na verdade, não é o João, é o Manuel. Tá? Então, é erro sobre a pessoa.
Erro sobre objeto. Eu quero furtar açúcar e levo sal. Isso é erro sobre objeto, tá? Vou responder pelo furto? Sim. No caso de erro sobre a pessoa, vou responder pelo o homicídio sobre a pessoa. Eu vou responder pelo homicídio? Sim, tá? Aberratio ictus é esse aqui. É o erro na execução. É o artigo 73 do Código Penal. Então veja no aberratio ictus. Quando, por acidente ou erro nos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se disposto no artigo 20 do Código Penal. Pessoal, muita atenção aqui. Erro na execução, ou também chamado aberratio ictus. Escreve aberratio ictus, pronúncia aberratio. O T, em latim, tem som de C, aberratio ictus, ok? O que acontece aqui no erro da execução? Então, imagine, eu quero matar João. Eu vejo João, eu miro em João e atiro, e acabo acertando a pessoa que está atrás de João. Isso se chama erro na execução, ou também chamado aberratio ictus. Isso não é erro sobre a pessoa, porque eu tinha o João na minha mira, tá? Erro sobre a pessoa se eu quisesse matar o João e acabei atingindo o Manuel. Isso é erro sobre a pessoa. Agora, nesse exemplo, eu tenho a vítima em minha mira e acabo acertando a outra pessoa. O que o artigo 73 nos fala? Eu vou aplicar a regra do artigo 20, parágrafo 3º. O que o artigo 20, parágrafo 3º nos ensina? Olha só. O parágrafo 3º fala sobre a pessoa e fala o seguinte: o erro quanto à pessoa contra o qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Pessoal, o que quer dizer isso? Quer dizer que, se eu quero matar a minha esposa, vejo a minha esposa, miro na minha esposa e atiro, e acaba acertando um homem que está atrás dela, suponhamos que seja um transeunte passando pela rua, tá? Então veja, eu atingi um homem. Eu vou responder por feminicídio consumado. Suponhamos, se ela estiver grávida, é feminicídio consumado com a causa de aumento de pena do parágrafo 7º do artigo 121. Por quê? Não se leva em consideração a vítima efetiva. Leva-se em consideração a vítima virtual. É como se eu tivesse matado a pessoa que eu quis matar. Tá? Então, tome muito cuidado com o quê? Com o artigo 73. Tome muito cuidado com o artigo 73, aberratio ictus, tá? Porque eu sempre vou levar em consideração a vítima virtual, tá? Então imagine, eu quis matar o amante de minha esposa. Eu miro no amante e atiro, tá? E não acerto, acabo acertando a minha esposa. Vou responder pelo feminicídio? Não vou responder pelo feminicídio. Ela estava grávida, vou responder pelo feminicídio com causa de aumento de pena? Não vou responder. Por quê? Eu quis matar o amante. E no erro, acabei acertando a esposa. Tá? Numa prova, vocês podem perguntar, professor, mas como eu vou diferenciar isso numa prova? Pessoal, a banca examinadora irá guiá-los para a resposta correta. Se ela quer que a resposta seja o feminicídio, vai falar que o animus decandi era de matar a esposa infiel. Se eles quiserem que a resposta seja um homicídio simples, nesse caso, talvez até um homicídio com causa de diminuição de pena do parágrafo 1º, o famoso homicídio privilegiado aí da doutrina, ele vai falar isso, que ele queria matar o amante da esposa e acabou errando e matou a esposa. Tá? Então é muito importante que você lembre disso. E agora, e quando houver duplo resultado? Ou seja, queria matar um e atingiu também o outro, tá? Pessoal, aí ele vai responder, neste caso, por concurso formal.
Tá? Lembre, a regra do artigo 70 para a segunda parte do artigo 70, concurso formal impróprio, impuro ou imperfeito. Ele queria atingir as duas pessoas. Então, se com um só projétil acerta o amante e acerta a esposa infiel, ele vai, uma só ação com 2 ou mais resultados, é concurso formal, só que nesse caso, o resultado era querido? Era. Então, nesse caso, as penas serão somadas. Tá? Exatamente a parte final do artigo 70, porque se trata de concurso formal impróprio, imperfeito ou impuro. Tá? Nesse caso, o sistema de aplicação de pena é do cúmulo material. Ok? Até aqui estamos tranquilos? Tá tudo certo? Então, beleza. Então, vamos terminar. Pessoal, artigo 74. Resultado diverso do pretendido, também chamado de aberratio criminis. Então, veja que aqui eu tenho que aberratio criminis, não é aberratio ictus, tá? É aberratio criminis. Então, vamos aí. Artigo 74. Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. E se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70. Pessoal, o aberratio criminis, ele diverge ou se diferencia do aberratio ictus. Por quê? No aberratio ictus, eu quero acertar a pessoa. Aqui, o artigo 70 é qualquer outro caso que não do artigo 73. Então, veja, nesse exemplo, o famoso exemplo, eu quero quebrar uma vidraça de uma concessionária que me vendeu um carro e deu muito problema para mim. Eu estou com raiva, a concessionária não quis trocar o meu carro e o carro só vive no conserto. O que eu faço? Pego uma pedra e jogo em direção ao vidro. Tá? Querendo praticar o crime de dano. Artigo 163 do Código Penal. Só que na hora que eu arremesso esse tijolo em direção ao vidro, um funcionário vai e abre a janela e recebe a tijolada, morrendo instantaneamente. Tá? Então veja, esse é um caso de erro acidental. Eu queria praticar um crime e acabei praticando outro crime. Esse é um erro acidental. Das 5 modalidades, é erro acidental o quê? Aberratio criminis, ou também chamado resultado diverso do pretendido. Nesse exemplo, eu vou responder o quê? Pelo homicídio culposo. Veja que o artigo 73 me fala bem claro, ó, sobrevém resultado diverso do pretendido, a gente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Agora, suponhamos que eu acerto a vidraça e acerto também a testa de um gerente dessa concessionária. E ele vem a óbito. Nesse caso, vou responder pelos 2 crimes. Eu vou responder pelo crime de dano doloso, na forma dolosa, e o homicídio na forma culposa. E eu vou aplicar a regra do artigo 70 do Código Penal. Como eu não queria, é o concurso formal próprio, perfeito ou impuro. Ou melhor, perfeito ou puro. E nesse caso, heterogêneo, tá? Porque são crimes diferentes. Um é o artigo 163 e o outro é o artigo 121, parágrafo 3º. Tá bom? Pessoal, lembrando a vocês o seguinte, isso é o aberratio criminis. Então, já falamos, erro sobre a pessoa, erro sobre o objeto, o aberratio ictus e o aberratio criminis. E o último, não está no Código Penal, é a doutrina que fala, que é o aberratio causi, tá? O aberratio causi, ou também chamado de dolo geral. O que é o aberratio causi ou dolo geral? Pessoal, o aberratio causi é quando a pessoa acha que cometeu o crime, depois ele emprega uma nova energia e acaba consumando o crime. Tá? Então imagine vocês, eu quero matar uma pessoa, dei os tiros, a pessoa caiu ao chão, caiu. Eu acho que ela está falecida, ela está sem vida. Aí o que eu faço? Vou ocultar cadáver. Vou lá, abro uma vala e enterro aquela pessoa. Um mês depois,
descobre-se o crime praticado por mim. Na hora que vai tirar a vítima do local, descobre que ela morreu não em razão dos tiros, e sim por asfixia. Isso é o que nós chamamos de dolo geral. Ou seja, aberratio causa. A pessoa morreu não pelo resultado que eu achei. A pessoa faleceu em face de uma nova energia. Eu queria praticar 2 crimes. Eu queria praticar o quê? O homicídio, queria praticar a ocultação de cadáver. Nesse exemplo, eu vou responder pelos 2 crimes? Não. Pelo dolo geral, por causa do aberratio causa, eu vou responder pelo homicídio, tá? Consumado, por causa do meu dolo geral. Tá certo que quando a pessoa enterrou a vítima, ela não estava morta. Tá? Mas como ela queria que ela falecesse, ela vai responder pelo homicídio. E neste caso, muitos doutrinadores defendem que vai responder pelo homicídio, com base no dolo geral, no aberratio causa, pela qualificadora da falta de ar. Ou seja, a pessoa matou a vítima usando do sufocamento, tá bom? Agora, isso é controverso. Tem outros doutrinadores que defendem que ele deveria responder só pelo homicídio na modalidade simples. De qualquer forma, tanto numa doutrina como na outra, eles em nenhuma hipótese autorizam que essa pessoa responda pelo ocultação do cadáver. Por quê? Porque ele não sabia erro de tipo. Não existe possibilidade de você ocultar cadáver sendo que a pessoa está viva. Tá? Então ele não responde pela ocultação porque a pessoa estava viva, tá? E ele não responde, e ele também não vai responder, por quê? Porque ele não sabia que a pessoa estava viva e ele, ao executar o crime, ao colocar numa vala, a pessoa, ele vai responder só pelo artigo 121, tá? Pelo 121 e, nesse caso, qualificado. Pessoal, até aqui, nenhuma dúvida? Professor, Sim. boa noite, Daniel, como vai? Boa noite, Daniel, pode falar. Professor, no juridiquês, nas ações, nas comarcas, essas palavras como aberratio delicti, né? Aberratio criminis, no juridiquês, nas petições, essas ações, o português é mudado às vezes para ter um bom entendimento de quem está lendo? Olha só, Daniel, eu também dou aula na instituição de linguagem jurídica e argumentação. E um dos temas é exatamente esse que você está relembrando, juridiquês. Pessoal, juridiquês é o excesso de formalismo, é o excesso da linguagem técnica, tá? Você, Daniel, e bem como todos nós, temos que tomar um cuidado muito grande com o excesso de linguagem técnica. Mas isso não quer dizer que a gente esteja proibido de usar linguagem técnica, tá? Então imagine você, Daniel, numa peça em que você tenha feito ela em 5 laudas. Nessas 5 laudas, você usou termos em latim, termos em grego, brocardos jurídicos, você tenha colocado 15, 20 expressões latinas. Nesse caso, nós encontramos tranquilamente o excesso. E isso é juridiquês. Isso é condenável. Diferentemente, numa peça igual a essa, se você fez 5 laudas e você menciona como força argumentativa 2 princípios em latim. Tá? Então, veja, ou 3 princípios em latim. Ou termos extremamente técnicos. Então, isso não é juridiquês. Isso é força argumentativa. Tá? Então, tome muito cuidado o que é juridiquês e o que é força argumentativa. Juridiquês é o excesso de expressões técnicas. Tá? Agora, se você utiliza de forma muito bem empregada, é uma força argumentativa e é utilizada como figura de linguagem, sim, para você convencer a outra parte. Tá bom? Obrigado, professor. Valeu. Professor, Pessoal, oi, pode falar, Paloma. Professor, no caso, se eu conseguir consumar o crime de matar a esposa e o amante, Sim. aí eu vou responder pelos 2 homicídios, as penas são somadas? Então, Paloma, você tem que lembrar do artigo 69. Primeiro, você tem que ver que caso aconteceu, tá? Por exemplo, eu quero matar a esposa e quero matar o amante, tá? Ou, no seu caso, você quer matar o marido e mais amante, suponhamos,
tá? O importante é que você lembre o seguinte, se a intenção, se existe dolo de morte para os dois, aí você tem que saber se foi, então veja, se foram 2 ou mais ações, ou se foi uma ação com 2 ou mais resultados, tá? Então imagine, a pessoa chega num quarto e encontra exatamente o seu cônjuge junto com o amante. A pessoa saca da arma e atira num e atira no outro. Eu tenho 2 ações, tá? 2 ações com 2 ou mais resultados. Eu tenho 2 tiros. Nesse caso, posso falar em concurso material? Sim. Nesse caso, as penas serão somadas? Sim. O STJ, nesse caso, pode falar o seguinte, não, é uma só conduta desdobrada em vários atos. Porque ele chegou em casa, se deparou com a infidelidade e ele quis tirar a vida dos dois. Uma só conduta, tirar a vida dos dois, dos infiéis. E ele usa uma só ação com 2, dividido ali, né, em 2 ou mais atos. Neste caso, se você adotar esse entendimento do STJ, aí você vai aplicar o concurso formal impróprio, imperfeito ou impuro, que é a segunda parte do artigo 70, que fala o quê? Que as penas serão somadas. De qualquer forma, as penas serão somadas. Tá? Mas o importante, Paloma, é que você lembre que tem essa divergência no STJ. Eu entendo que é concurso material. Tem tem as turmas ali do STJ que entendem que é o crime único. Não são 2 crimes. Eles entendem que é crime único e, nesse caso, a pessoa vai responder por concurso formal impróprio. Tanto num caso como no outro, a consequência vai ser a mesma. As penas serão somadas. Tá? Porque é o concurso formal impróprio. Aplica-se a mesma regra do artigo 69. Ok? Tranquila? Nada. Professor Kenny, Pode falar. me tira uma dúvida, por favor. Igual você estava explicando do aberratio causa. Sim. O aberratio causa, qual é a diferença para aquele caso da Elisa Camúdio? Porque não foi encontrado o corpo, né? Então, presume que teve a morte dela. Qual a diferença? Não, veja, no caso da Elisa Samúdio, não tem nada a ver com aberratio causa. Não, Tá? sim, eu entendo. Eu falo assim, qual a diferença para analisar? Porque, por exemplo, supõe-se que ela foi assassinada, essas coisas, né? Mas até hoje o corpo nunca apareceu. Exato. O que acontece? No caso do Bruno, então, no caso do Bruno, do Macarrão e todas as pessoas envolvidas, eles foram denunciados pelo crime de homicídio, tá? Homicídio qualificado e mais a ocultação de cadáver. Por quê? Porque eles, pessoal, apesar de nunca ter achado, mas eles que mataram sabem. No mínimo ali o Macarrão sabe onde está o corpo, tá? Porque pelo menos pelas notícias veiculadas aí na TV, o Bruno não sabia. Ele simplesmente, ou melhor, ele determinou, mas ele não participou da execução. Quem executou a Elisa foi o Macarrão. Ele sabe onde escondeu o crime? Sim. Mas ele contou? Não. É um direito dele não contar? Sim. No nosso sistema não admite a tortura. Então, nesse caso, só que como ele não contou e teve aquele depoimento daquele menor que fala, não, nós sequestramos ela sim, batemos nela, o sangue que está no carro é dela, e o Macarrão a matou. Ele esquartejou e por aí se vai. Então, veja, existia provas suficientes para a condenação. Mesmo que não achou, que até hoje não tenha achado o corpo. Mas existe prova para condenação, sim. Não é aberratio causa. Aberratio causa é o caso onde a pessoa atira ou dá facada na vítima, acha que matou e pega a vítima e joga no rio. Tá? Joga do alto de uma ponte para que ela caia no rio e fique no fundo ali do rio. Só que aí depois a perícia vem e fala, não, ela não morreu das facadas, morreu da queda. Tá? Isso é aberratio causa. É que a consumação, ela é postergada. A consumação acontece lá na frente, sendo que o agente achava que já estava consumado o crime. Isso sim é aberratio causa. Tá bom, obrigada. Professor? Sim, pode falar. Eu peço até desculpa pela pergunta retroativa, é porque a internet acabou caindo e bem na hora da dúvida. Com relação ao crime continuado, se eu não me engano, uma súmula
número 605 do STF, vai falar a respeito do crime continuado, que ele não existe essa hipótese com relação ao crime contra a vida. Como que isso funciona? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês a súmula. Vamos voltar aqui só um momento. Pessoal, na tela, a súmula 605. Não se admite a continuidade delitiva nos crimes contra a vida. Tá? Olha aqui embaixo, Matheus. Superação da súmula 605 após a reforma penal de 1984. O Código Penal determina expressamente no parágrafo 1 do artigo 71 seja aplicada a continuidade delitiva também nos crimes dolosos contra a vida. Essa norma, resultado da reforma penal de 84, é posterior à edição da súmula 605 do STF, que vedava o reconhecimento da continuidade delitiva nos crimes contra a vida. Respondido, Matheus? Respondido. Obrigado. Então, valeu. Pessoal, então a súmula em desuso não se aplica mais e está superado. Tá? Então, hoje pode aplicar, sim, o crime continuado nos crimes dolosos contra a vida. Tá bom? Pessoal, olha só. Antes de nós irmos para o intervalo, eu vou conversar com vocês aqui sobre o artigo 75 e 76. Aí a gente faz o intervalo e na volta a gente fala sobre o sursi, sobre o livramento condicional e a progressão da pena. Tá? Então vamos lá. Artigo 75 do Código Penal, limites às penas. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Se o seu vadimeco é do ano passado, vai estar escrito aí 30 anos. Então veja que o pacote anticrime, a Lei 3.964 de 2019, mudou isso. E veja que isso entrou em vigor no dia 24 de janeiro de 2020. Tá? Então, o limite máximo de cumprimento da pena no Brasil, porque não existe a prisão perpétua no Brasil. Por enquanto, não. Tá? Então, veja, o limite máximo antes era 30 anos. A partir de 24 de janeiro deste ano, passou-se o quê? 40 anos. Tá? Pergunto a vocês, essa lei melhorou ou piorou a situação do agente? Na minha opinião, piorou, porque é mais acúmulo de ano, os 2/6, 5/6 e etc. Não, calma, Ilma, nós estamos falando, a gente não está falando de progressão ainda não. Nós estamos falando o máximo que a pessoa pode cumprir pena no Brasil. Antes, o máximo era 30, agora ele pode ficar até 40 anos preso. Ou seja, piorou? Concordo contigo, piorou. Tá? Piorou. Aí eu pergunto a você, Ilma, se a pessoa cometeu o crime, suponhamos que a pessoa tenha cometido 5 crimes de homicídio, tá? Todos eles de formas diferentes, em situações diferentes, em comarcas diferentes, mas ele cometeu esses 5 crimes de homicídios no ano passado. Tá? E agora, a sentença dele saiu agora. Suponhamos que ele foi condenado hoje. Cada um dos crimes, ele pegou 10 anos de cadeia. Então, veja que ele tem agora 50 anos para cumprir. Eu pergunto a você, Ilma, qual o limite de pena a ser aplicado a ele? 30 anos ou 40 anos? Tem que ser do dia que ele praticou o crime. Então, ele vai estar de 30 anos. Não necessariamente, Ilma. Não necessariamente. A resposta não é assim. A resposta é assim. Professor, eu tenho que primeiro saber se a lei melhorou ou piorou a situação do agente. Porque se ela melhorou, ela pode retroagir e aplicar nos casos passados. Agora, se ela é considerada uma lei pior, ela não pode retroagir para prejudicar o agente. Por quê? É o princípio da irretroatividade da lei penal, que está no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, cumulado com o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Tá? Então, por isso que nós precisamos sempre olhar para a lei e olhar, ela melhorou ou piorou a situação do agente?
Piorou. Piorou. Então, se ela piorou, Ilma, Ela você não pode. numa prova subjetiva, numa prova da OAB, você pode colocar o seguinte, que se trata do quê? Aplica-se o princípio da irretroatividade da lei penal, com base no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, cumulado com o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, uma vez que se trata de novatio legis impeius. É uma lex gravior. É uma lei pior. Sendo assim, não pode retroagir para prejudicar ao agente. Neste exemplo, a pessoa vai ter o máximo de cumprimento de pena 30 anos, como era o artigo 75 anteriormente. Tá bom? Tranquilos? Tranquila. Mas tá dando certo. Tá chegando. Tá chegando. Cada dia que passa, vocês só estão melhorando. Tá Pessoal, bom. olha só. Continuando. Então, passei para vocês a regra. Agora nós vamos trabalhar os problemas. Primeiro, nós temos súmula do STF no seguinte sentido. Não se aplica, tá? Para a aplicação dos benefícios do livramento condicional, tá? Para a aplicação da progressão de pena, não se leva em consideração esse limite que agora é de 40 anos. Tá? Não se leva em consideração para esses benefícios. Logo, o que quer dizer? Fernandinho Beiramar, o Cabral, que tanto um como outro já tem mais de 200 anos de condenação. Tá? Então, veja, qual o limite máximo de condenação para eles? 30 anos, porque eles foram condenados antes da entrada em vigor. Então, é 30 anos. Então, beleza. Mas eles são 200 anos. Então, a progressão de pena, suponhamos 1/6 da progressão de pena de 200 anos. Tá? Só colocar aqui. Só deixa eu ver aqui. 200 dividido por 6. Pessoal, eles têm que cumprir 33 anos se o crime for comum. Então, veja. Eles vão ter que cumprir, para progressão de pena, mais do que o limite que antigamente era só de 30 anos. Então, isso quer dizer que, nessas situações, quando o juiz faz a unificação da pena e pega uma pena muito grande, tanto a progressão como o livramento condicional, eles só vão incidir em cima da totalidade da pena e não em cima do limite. De forma que esses dois criminosos que eu falei a vocês, caso as sentenças deles transitem em julgado, eles vão ficar todo o tempo no regime fechado. Olha que interessante. Eles vão ficar todo o tempo no regime fechado. Não haverá progressão. Por que não haverá? Porque a progressão não é em cima do limite. A progressão é em cima do total da pena. Tá? Essa é uma primeira conclusão. Segunda conclusão, e muito importante. Se a pessoa faz uma unificação, tá? Então, imagine, aquele caso do menor lá, Champinha, acho que é Chapinha, sei lá. Veja, ele praticou vários crimes enquanto menor, e depois que ele adquiriu a maioridade, ele foi lá e matou um casal de namorados. Nesse caso, foi aplicado o quê? Uma pena a ele. Suponhamos que não seja medida de segurança, seja aplicada várias penas. E essas penas, ele pega aí, suponhamos, 200 anos de cadeia, tá? Só que a pessoa é muito nova. Suponhamos, a pessoa tem 20 anos. Se ele tiver que ficar 30 anos encarcerado, ele vai sair com 50 anos. Ou seja, ainda tem vida útil, ok? Ok. Pessoal, imagina a pessoa que vai cumprir 30 anos encarcerado, faltando 1 ano apenas para que a pessoa consiga cumprir o limite ali da pena. A pessoa vai lá e comete um novo crime, um crime doloso. Pessoal, se ele cometer um novo crime doloso, a regra do artigo 70 deixa bem claro que despreza-se todo o período que ele cumpriu e faz uma nova unificação. Ou seja, ele vai ficar mais outros 30 anos preso, porque a pena dele é muito grande. Tá? Olha que interessante, deixa eu colocar aqui para vocês o artigo. Olha o parágrafo 2º. Sobrevindo condenação ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se para esse fim o período de pena já cumprido. Por isso que eu falo para vocês que
Quando o criminoso é um criminoso profissional, que ele não para de delinquir, ele vai ficar a vida inteira dele na cadeia. Porque a cada crime que ele comete, já cumprindo pena, haverá nova unificação e o período que ele cumpriu é desprezado. E faz uma nova unificação, que agora é 40 anos. Tá? Então, por isso que eu falo para vocês, por isso que eu, Kênio, em casos extremados de criminosos profissionais, em que tem uma ficha extremamente grande de crimes praticados, eu sou a favor da pena de morte. Somente nesses casos. Por quê? É uma pessoa que só vai dar trabalho para a sociedade e prejuízo para a sociedade. Ele nunca se recupera. Tá? E como nós temos a teoria, as finalidades da pena é a teoria eclética, ou seja, é a prevenção, é a retribuição, é a ressocialização, essa pessoa não vai ter nada disso. Então, para esse tipo de pessoa, eu acho que poderia ser aplicado sim a pena de morte. Tá? Mas isso é opinião minha. O importante é que vocês saibam dessa regra do parágrafo 2º. Se a pessoa recebeu uma pena, foi feita a unificação, ele está cumprindo a pena, e se ele cumpriu 10 anos, 15 anos, vai e comete um novo crime, despreza-se. O tempo que ele cumpriu não conta, faz uma nova condenação, faz uma nova unificação, e ele vai ficar por mais outros 30, 40 anos preso, dependendo da época em que ele foi preso. Tá bom? Mas isso é independente do tipo de crime que ele cometa? Independente, porque é feita a unificação. A unificação é a soma das penas, independente do crime. Vamos supor, se ele estava cumprindo a unificação, se ele estava cumprindo pena por assassinato, por homicídio, e ele cometeu um dia antes de terminar essa pena, ele cometeu um crime de roubo, ele vai cumprir esse mesmo tempo de pena por esse tipo de crime? Sim, olha só, vamos fazer um exemplo? Olha aqui, vamos pegar um crime simples, 155, olha só. Olha o crime de furto. Olha o crime de furto. Subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Tá? Suponhamos o seguinte, aqui no crime de furto eu tenho várias penas. Vamos colocar aqui, esse aqui que eu gosto, que é o parágrafo 7º. Olha só. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substância, ou melhor, não, eu quero esse aqui. Aqui, é com emprego. Aqui. Parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos de multa se houver o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Olha só que interessante. Imagine aquela pessoa que comete furto de caixas eletrônicos usando de explosivos. Só que ele faz, por exemplo, esse mês ele faz aqui em Brasília, o mês que vem ele faz em Goiânia, no outro mês ele faz em Cuiabá. Vamos supor que ele vai fazendo as capitais do Brasil durante o ano inteiro. Gente, se todo mês ele comete um crime, tá? Se todo mês ele comete um crime, vamos supor, para ficar fácil aqui a aplicação da pena, suponhamos que ele sempre pegue a pena máxima em cada um dos crimes. São 10 anos para cada um dos crimes. Suponhamos que um crime por mês, durante 10 meses, ele cometeu 10 crimes e foram em locais diferentes, é concurso de crimes. As penas serão somadas. Se você soma 10 vezes 10, dá 100 anos. Dá 100 anos. Ok? 100 anos. Neste exemplo, isso praticando furto. Neste exemplo, vai aplicar o limite. Como ele está fazendo no ano de 2020, vai aplicar o limite. O limite é de quanto? 40 anos. Então, qual o máximo que ele pode ficar preso? 40 anos. Suponhamos que a pessoa tem 20 anos. Ele vai sair aos 60, não vai? Vai sair aos 60. Beleza. Suponhamos que ele está com 50 anos. Ele já cumpriu 30 anos. E ele vai e comete um novo crime na cadeia. Suponhamos que ele mata uma pessoa lá ou pratica uma lesão corporal. Pessoal, olha, voltando para o artigo, o artigo 75, parágrafo único, ele deixa bem claro. Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova notificação, desprezando-se por esse fim o período de pena já cumprido, despreza-se. O que ele já cumpriu 30 anos. E ele cometeu uma lesão corporal, suponhamos ele pega uma pena de 1 ano. Ele tinha 100, mais 101, vai fazer nova unificação. Ele tem 50 anos. Agora ele vai ter que cumprir mais 40 na cadeia.
Ele tem 50, ele só vai poder sair da cadeia com 90 anos de idade. Por isso que eu falo para vocês, o profissional, o criminoso profissional, na maioria das vezes, aquele que continua cometendo crimes dentro da cadeia, ele não vai sair vivo da cadeia. Não vai. Tá bom? Bom, obrigada. Professor, Então, esse caso ele acabou de entrar na cadeia. Ele pegou aí os 40 anos. Ele acabou de entrar e lá dentro ele matou uma nova pessoa. Ele vai cumprir, ele vai somar mais esse novo crime ou ele vai continuar respondendo somente pelos 40? Você tem só lembrar o seguinte, esse limite de 40 anos é quando a pena da pessoa ultrapassa esse limite, tá? Então, imagine você o seguinte, a pessoa cometeu um crime de homicídio, pegou pena de 6 anos de reclusão, tá lá já cumprindo a pena, cumpriu 1 ano de pena, aí ele foi e matou um detento. E nesse novo crime ele recebe outros 6 anos. Nesse caso, vai desprezar aquele 1 ano que ele já cumpriu? Não. Nesse caso, não. Por quê? Porque não aplicou o limite. Então, nesse caso, vai haver uma nova unificação. Então, ele tinha 6 anos do primeiro crime, cumpriu 1, restam 5. Nesse novo, ele pegou 6. 6 mais 5, deram 11 anos. Então, nessa nova unificação, ele vai ficar cumprindo a pena por mais 11 anos. Tá? Só haverá o desprezo da quantidade de pena se ultrapassar o limite de 40 anos. Se não ultrapassar, sempre vai ser feita novas unificações. Tá bom? Ok? Ok. Pessoal, para a gente terminar esse primeiro módulo, né? O último artigo, artigo 76. No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave. Sempre, pessoal. Reclusão é mais grave do que detenção e detenção é mais grave do que prisão simples. Tá? Então, sempre executa a pena mais grave para menos grave. Sempre lembre disso, tá bom? Pessoal, com isso, nós vamos fazer um intervalozinho agora de 10 minutinhos, tá bom? E a gente já volta com essa parte final muito, mas muito importante, tá? Que são sursi, livramento condicional e a progressão de pena, tá bom? 10 minutinhos apenas. Até já.